Grêmio Arena, contrato de gestão, a Arena penhorada, Grêmio volta para o Olímpico, é uma novela. Pois é uma grande novela. Então nós temos que tentar ir passo a passo, colocar a opinião do sofá deixando claro. É uma opinião, é a nossa forma de ver, não é uma notícia, não é uma barbada de cocheira, não. Nesse vídeo você verá como nós enxergamos essa bagunça toda. A gente respeita quem discorda, mas sem abrir mão da nossa forma de pensar. Vamos começar esse vídeo. Se prepare. Se você quiser ir até o final, o que eu até acho que seria o ideal, se estique, se acalme, relaxe, porque ele pode se tornar longo, porque é uma novela de muitos capítulos. E vamos começar pelas manchetes da 0 hora, falando que o Grêmio garantiu que vai voltar para o Olímpico. Verdade, mentira, não interessa. Eu só quero colocar que é impressionante essa pobre mídia convencional na semana FIFA para vender notícia se agarra a assuntos que dão manchetes sensacionalistas. E diante dessa manchete, e também da crença ingênua do brasileiro doutrinado que acha que se a mídia convencional fala a verdade o assunto viralizou. Palmas para a mídia convencional. Está conseguindo muitos cliques, muitos likes, está conseguindo vender o jornal. E diante desse quadro, dessa atmosfera tsunâmica, a gente vê colorados cheios de kkkk, naquela zoação, ai, Grêmio não tem estádio, ai, Grêmio paga aluguel, aquela frescura, que eles repetem de uma forma incansável também, pobres coitados, não tem outro argumento, pois não tem um título para comemorar, ou algo para dizer de positivo do seu time, a não ser inícios de temporadas que são favoritos a tudo, no final do ano não ganham nada. Mas também, por outro lado, a gente vê aquele complexo de vira-lata em alguns gremistas que teimam em ver beleza só no terreno dos outros, só a goiaba do vizinho que é bonita, e não acreditam na administração tricolor. Vejam, não estou dizendo que a administração do Grêmio não afirmou que não descarta voltar para o Estádio Olímpico. Estou apenas deixando claro que é uma coincidência conveniente a mídia convencional soltar essa manchete justamente na semana FIFA, onde praticamente não há um fato novo para informar. Então comecemos do começo. Nossa, como eu fui criativo agora. Grêmio inaugurando a sua arena. Obras cercadas de nebulosidades. O contrato assinado por Paulo Odoni com a construtora OAS era simplesmente suicida. Até hoje a gente não entende que, tendo a assessoria de um Pelaipe, o homem que viveu no universo financeiro, tem autorizado o contrato que foi assinado. É impressionante, era suicida. Tanto que o Paulo Odoni é conhecido como o Rubens Hofmeister do Cruzeiro de Porto Alegre. Quem não sabe da história, dê uma olhada. Hofmeister era o presidente do Cruzeiro, o segundo time no coração de todo o porto-alegrense. Um time que tinha o seu estádio, o Estádio da Montanha, a terceira força da capital. Aí, de repente, o seu presidente vende o seu estádio para que fossem construídos cemitérios na colina, prometendo uma nova casa para o Cruzeiro e que o Cruzeiro se tornaria a grande força do estado. Pois bem, lá foi estádio, lá foi Cruzeiro, e Rubens Hofmeister se tornou um dos homens mais ricos do Rio Grande do Sul. Eu não estou acusando o Paulo Odoni de nada, eu estou colocando fatos. O contrato que ele aceitou assinar. Vejam, o Grêmio pela Arena daria o Estádio Olímpico de entrada. Estádio Olímpico, um imóvel na Azenha, que só o terreno vale fortunas. Eu não sei em quanto avaliaram o imóvel, que se tornaria um grande condomínio classe média construído pela OAS. Ou seja, ela ganharia na aquisição do terreno e ganharia na venda dos imóveis. Não bastasse um contrato de 20 anos, que o Grêmio pagaria mais de 50 milhões de reais em espécie, dinheiro vivo, uma em cima da outra, por ano. O clube não teria como bancar. E ainda, não acabou por aí não, e ainda
Paulo Odoni assinou um contrato de gestão. O que é isso? A OAS assumiria a administração da arena durante os 20 anos e ficaria para ela os lucros que viessem das bilheterias, de shows, de dias de jogos, do hype, os fartas, aquilo tudo que a arena faturasse. Claro, era um mundo de sonhos de qualquer empreiteiro. Só que daí, vendo o que estava acontecendo, gremistas tradicionais que amavam o clube, porque o Grêmio ficaria um time endividado, sem estádio, e seja lá mais o que viesse. Depois que essa prática, que não sei quem estava ganhando, mas com certeza a instituição não era, fosse realmente levada adiante. Mas daí foram buscar Fábio Koff, que já tinha dito que não queria mais, estava cansado, mas em nome de salvar o Grêmio, Koff voltou. Disputou as eleições com Paulo Odoni, que eu não conseguia entender, eu ia no Olímpico, eu digo, meu Deus, a geral do Grêmio apoia Odoni? Como é que pode? Mas mesmo assim, Koff venceu. Venceu, arregaçou as mangas e foi bater de frente com a OAS. O Grêmio não reconhece esse contrato. Foi uma briga, sabe, ferrada. A OAS fez toda a pressão possível e imaginável, afinal ela tinha um contrato assinado. Foi quando o genial Koff disse, não, vocês têm um contrato assinado, mas eu posso voltar atrás. Eu fico no Olímpico, vocês fiquem com a arena. A OAS blefou com Fábio Koff, ele pagou para ver, mudou tudo. Então o que mudou? Uma dívida anual de 50 milhões, 50 e tantos milhões, baixou para menos de 30. Não é barato, mas o Grêmio poderia bancar, como está bancando, está pagando regularmente o compromisso assumido. O Grêmio teria sim participação, é o que poucos sabem, Koff conseguiu. O Grêmio tem sim uma participação no arrecadado pela arena. Então, o contrato se tornou, sabe, algo respirável. E um novo foi feito. Claro, Koff teve que ceder parte do dinheiro vendido na marca tricolor, vai para a OAS, e não conseguiu se livrar do famigerado contrato de gestão. Então, o primeiro ponto que deve ficar claro, todo idiota que chegar chamando o Grêmio de inquilino, ou é aquele chato que acha que tudo é zoar, repetindo a mesma ladainha, ou não sabe o que está falando. O Grêmio é mutuário, o Grêmio não paga aluguel, o Grêmio paga a prestação da casa própria como qualquer cidadão comum. Mas é a OAS que administra. Aí é o contrato de gestão. O valor que a OAS arrecada, ao administrar o imóvel, é abatido nas parcelas a serem pagas pela venda. Agora, o contrato de gestão ele pode ser negociável. O Grêmio pode comprar esse contrato e assumir o comando do seu estádio. Fábio Koff acabou com o oba-oba que havia no Grêmio, que se gastava mais do que se arrecadava. Tirou aquelas figuras peleguentas, já com teia de aranha, que viviam trocando de cargos de uma forma hereditária, mas eram eles que comandavam o Grêmio. Fechou o caixa e começou a organizar as finanças do clube. Fábio Koff deu o primeiro passo e o principal para salvar o Grêmio de um mal maior. Só que o seu mandato terminou e ele colocou no seu lugar o desconhecido cidadão de Osório, Romildo Bolzan Júnior. Desconhecido em nível estadual, talvez em Porto Alegre, mas era um administrador, um advogado, um político articulado que conhecia aqueles bastidores que os réis mortais sabem que existem, mas nem sabem, não tem nem a mínima noção do que seja. E Romildo entrou dizendo, estou aqui para dar continuidade ao trabalho do Dr. Fábio Koff. Entro para pagar títulos, não ganhar títulos. Nós temos que salvar o Grêmio. E ele cumpriu. Aí quis o destino que montou uma parceria vitoriosa com Renato Portaluppi. E mesmo não gastando muito na formação de elenco, foi ajudado pelo sobrenatural de Almeida e aquela equipe conquistou a Copa do Brasil em 16, Libertadores em 17, Recopa 18 e a partir de 2018 monopolizou o Campeonato Gaúcho. Fora isso, grandes valores foram descobertos, os sócios voltaram, transações de atletas vindas da base deram bom dinheiro para o clube e o Grêmio voltou a ser grande. Essa é a verdade, não só dentro de campo, mas fora de campo. O clube pagando suas dívidas. Onde foi o dinheiro dos jogadores? Nós queremos saber, entrou tantos bilhões, só que ninguém quer saber de quanto era a dívida herdada.
Engraçado, né? Na contabilidade de alguns, só vale o crédito, o débito não existe. Só tem lucro. Mas na vida real é diferente. Aí, claro, em 2021, houve aquele desastre. O Grêmio foi rebaixado para a segunda divisão, com um time caro, um time de estrelas, um time com contratações, que todo gremista que vaiou, com razão, a queda, que chamou o Bolzan de burro, disso e daquilo, comemorou a chegada daqueles jogadores que, infelizmente, no Grêmio, não deram aquilo que deles se esperava. Eu não estou falando de qualquer um. Estou falando de Douglas Costa, né? De Rafinha. Poxa, jogadores consagrados. Mas que no tricolor, aqui na arena, pensavam em tudo menos em jogar bola. Mas no final, Bolzan, ainda antes de entregar o seu mandato, deixou o Grêmio na primeira divisão, com títulos que até então não conquistava há mais de 15 anos, respeitado dentro e fora de campo, e principalmente com uma dívida muito menor da que herdou, mesmo tendo o baque financeiro que surgiu com a queda para a segunda divisão e a saída inesperada de competições internacionais. Bolzan saiu, mas deixou um sucessor. O presidente Guerra assumiu com a mesma postura: não dar passo maior que a perna, não sair gastando, não assumindo compromissos que não pode bancar, dando um passo após o outro. Lógico, aí os gremistas, nossa, criticando isso, né, presidente? Que o Inter contratou não sei o quê, o Grêmio não contrata. O Grêmio contrata sim, mas contrata dentro daquilo que pode contratar. Mas um detalhe chamou a atenção. O Guerra agiu igual a Bolzan com relação ao contrato de gestão. Poxa, todo mundo sabia que o sonho de Romildo era entregar o Grêmio administrando a sua arena, e do nada ele mudou de ideia. Subiu com dinheiro, prometeu não sei o quê, nossa senhora. O que estaria por trás? Simples. No meio do caminho, a realidade mudou. E a tal da OAS, a grande empreiteira, na queda de Dilma Rousseff, mostrou o seu outro lado, igual a da Odebrecht, da Andrade Gutierrez, que eram empreiteiras do governo, que ganhavam licitações de todas as obras, aqui dentro e lá fora, porque o governo passado gastava mais lá fora do que aqui dentro, mas esse é outro assunto. Todas as obras superfaturadas. E muita gente ganhava. A Lava Jato provou. Só que, sem o apoio desse governo que caiu, a OAS abriu as pernas. Aí é que surgiram os detalhes. No contrato que a construtora fez com a prefeitura, com o estado do Rio Grande do Sul, na aquisição do terreno, ela se comprometeu em fazer obras no entorno do estádio, obras caras. Não cumpriu. A OAS também pegou muito dinheiro junto às instituições financeiras e não tinha como pagar. Então, logo o Bolzan percebeu que se comprasse o contrato de gestão, estaria comprando os compromissos assumidos pela construtora. Não foi ele que assinou o contrato? Tá bom, mas ele comprou de quem assinou. De uma forma indireta, ele é responsável, e seria assim. Então o Grêmio teria que arcar com obras de viadutos, de avenidas em volta da arena, e além disso teria que pagar as dívidas da OAS junto aos bancos e continuar pagando o financiamento. Não teria como. Perderia o seu estádio. Claro, é um gestor que assumiu dívidas e não conseguiu bancá-las. Então o que Bolzan fez? Ele simplesmente manteve o Grêmio como simples mutuário, ou seja, o Grêmio não tem nada a ver com negociado com prefeitura, com o governo do estado, com bancos. O Grêmio negociou com a OAS. E aquilo que assumiu de compromisso está bancando. Só que a OAS foi se afundando, e agora os bancos estão ameaçando penhorar e levar para leilão a arena. Sim, mas como é que fica o Grêmio ali? Não, legalmente o Grêmio, infelizmente, ele está naquele imbróglio. Se o banco tomar a arena, ele como mutuário, sentimos muito, você não tem culpa, mas por favor, se retire. Seria assim se nós estivéssemos falando de uma compra financiada de uma kitnet de subúrbio.
Estava ali o cidadão pagando, certinho, de repente é despejado da sua casa. Se tiver que buscar seus direitos, o banco não tem nada a ver com isso. Vai tentar lutar na justiça contra uma construtora que já quebrou. Quer dizer, a corda sempre estoura no lado mais fraco. Só que, no caso da Arena, não estamos falando de uma kitnet que tiraria o mutuário, faria um leilão, venderia para o primeiro interessado e ficava tudo muito bem para os banqueiros. Não. Nós estamos falando de um imóvel de alto valor que os bancos não querem assumir, porque o que eles vão fazer com uma Arena que só dá despesa? E sabem sim que vão colocar para leilão, mas quem vai comprar a Arena do Grêmio? Para comprá-la tem que ter dinheiro, para ter dinheiro tem que ser um empresário, o empresário quer lucro, da onde ele vai fazer dinheiro com a Arena? Então, o único interessado e possível comprador é o Grêmio. Lógico que os bancos foram para cima do Grêmio, chantageando. Tipo, olha, ou vocês nos dão X, um valor absurdo, ou nós vamos tomar a Arena. Aí eu converso com os jogadores de pôquer. Eu não sou jogador de pôquer, mas entendo um pouco da regra. Aquela coisa do blefe. A situação do banco era muito cômoda, porque ele estava blefando com Ford Ice. Ele tinha jogo. Então pensou, o Grêmio vai balançar. Só que daí Guerra lembrou do que fez o saudoso Fábio Koff. Disse, não vamos brigar. Se vocês querem a Arena, se vocês têm direito de ficar com a Arena, se vocês vão leiloar, se vocês vão vender para outro, tudo bem. Isso significa que o contrato com a OAS que o Grêmio tinha acabou, ou seja, o Olímpico é nosso, então nós vamos voltar para o Olímpico. Os banqueiros estão encurralados. Porque eles sabem que, igual a Fábio Koff, Guerra não está blefando, ele vai cumprir, ele volta para o Olímpico. Aí os bancos que pegam a Arena, enfim. Tanto que Koff, não sei se lembram, teve o Grenal de despedida no Estádio Olímpico. Foi depois desse Grenal de despedida, depois do encerramento das atividades, o Koff mandou os jogos do Campeonato Gaúcho no Olímpico, mostrando para a OAS, nós temos estádio. E Guerra mostrou para a OAS que o Grêmio não precisa se curvar, que mal ou bem ele tem estádio. Então, gremistas, que estão criticando Guerra, querendo saber, também criticando Bolzano, por que ele não pegou o contrato de gestão, o que está acontecendo, o que a administração bandida e amadora do Grêmio está fazendo com o clube, acordem. Acordem, porque se esse que vos fala tiver razão, embora, repetindo, não tem nenhuma informação oficial, não está dentro dos contratos, não está dentro das negociações, a diretoria do Grêmio, como sempre, muito bem assessorada, com um corpo jurídico, por presidentes que sabem o que fazem, está jogando o jogo e jogando muito bem. E o que vai acontecer se o Grêmio vencer essa quebra de braços que está na cara que vai vencer? Simples. Vou chutar números imaginários. Digamos que o Grêmio devesse para a OAS 1,5 milhão com o contrato como era o assinado por Odoni. Essa dívida, depois que Koff renegociou, caiu para 800 mil. Tá bom. Só que o Grêmio já está há 10 anos pagando, ou seja, o Grêmio já pagou 400. Deve 400 mil a serem pagos para a OAS, se por acaso a empreiteira continuar no comando da Arena, que a gente acredita que não vai acontecer. Só que essa OAS pegou 500 mil com os bancos e não pagou. Não pagou tudo, vinha pagando até acontecer aquele desastre que atirou das tetas do governo. Então hoje, a OAS deve 200 mil para os bancos. E o Grêmio? O Grêmio aceita sim assumir a Arena, pagando o que a OAS deve para os bancos. É isso que os bancos não querem. Os bancos querem cobrar muito mais do Grêmio. E o Grêmio já disse que não vai pagar. E aí vamos ver. E com um detalhe. O Grêmio que hoje deve 400 para a OAS, se seguisse pagando no contrato atual, vai adquirir a Arena por 200. Poderá parcelar esses 200 junto aos próprios bancos, que lógico aceitarão o parcelamento. E voltará a ter a gestão do seu estádio, ou começará a ter, sem responsabilidade nenhuma, com compromissos assinados pela construtora, porque o Grêmio não adquiriu o estádio pela construtora, e sim via banco.
aí obra em torno, outras filigranas contratuais, o Grêmio aí sim vai falar para o governo: ué, vocês estão no direito, vão cobrar da OAS. Eu não devo nada. Então, eu repito, essa é a minha forma de pensar. Eu aposto todas as minhas fichas que, se não for exatamente isso, é muito próximo disso. Peço que colorados continuem com essa frescura de ai, Grêmio não tem estádio, ai, Grêmio paga aluguel, ai, Grêmio vai jogar no Olímpico. Porque quanto mais vocês repetirem essa baboseira, mais feio será e mais doloroso ficará o ato de ter que engolir essa overdose de chinelagem. E peço para os gremistas, por favor, deixem o complexo de vira-latas e acreditem no Grêmio. Porque nós estamos em muito boas mãos, saindo de uma situação herdada, que veio bem antes de 2014. E Bolzan assumiu em 15, e agora a guerra entrou. Herdaram, e diferente do senhor Barcelos, partiram para arrumar a casa, e não para continuar naquela ciranda, afundando cada vez mais o clube. Quanto ao time, claro, eu sou torcedor, eu quero títulos, mas eu tenho consciência também que um clube falido não tem como montar bons times. Então, a equipe, o elenco do Grêmio 2024 não é o sonhado, mas é o possível, e é um bom elenco. Igual a 2023, começa desacreditado, mas pode ir longe. Quanto é esse longe? O quanto for possível. Mas seja como for, o Grêmio continuará entre os grandes, e a cada ano que passa, a sua situação financeira vai se organizando. Mas é claro, o Grêmio, para se articular, para caminhar em meio a essa areia movediça, onde o que menos corre voa, precisaria de dinheiro. E de onde viria esse dinheiro? De onde viria também o poder político para conseguir driblar sempre as filigranas que protegem os banqueiros? Bom, com relação a isso, se eu estou certo, começaremos a ver agora a chegada de empresários comprando parte da dívida da Arena. Aí alguém vai dizer, tá, mas o que tem a ver isso? Simples. Eles não estão comprando dívida. Eles perceberiam que o Grêmio é um grande negócio. Porque é uma instituição organizada, bem estruturada e maravilhosamente administrada. SAF. SAF é o futuro de todos os clubes no Brasil e no mundo. Cedo ou tarde, o Grêmio será comprado por alguém. E esse alguém, quando chegar e encontrar essa estrutura, valorizará e muito a marca. E os empresários que investirem hoje irão agradecer por terem pensado a tempo futuro e feito um excelente negócio.